Graça e paz, irmãos. Toda vez que que o pastor fala que terminou a campanha, nós temos que vir para cá, é uma tremedeira só. Mas a gente vai indo, vai se acostumando, né? Mas é delicioso falar de Deus, é bom demais. A gente começa, quando o pastor fala, quando chega o final, a gente começa, que palavra eu vou levar? Aí começa, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com o teu povo? E dessa vez eu não quis escrever muito, nem meditar muito, fiquei só fluindo. E eu tive uns sonhos, umas lembranças muito difíceis do meu passado, as coisas do passado, no caminhar dessa semana, da semana para cá, né? E eu falei assim, Senhor, se isso for teu, que revela a mim. Se não for, que isso passe da minha mente, que eu não quero ter essas lembranças. E domingo eu cheguei aqui no culto, o pastor Fabiano falou sobre o Salmo 40. Aí eu fiquei meditando, e isso me veio muito na minha memória sobre o que eu estava pensando. E eu vou trazer para vocês o Salmo 40, do versículo 1 ao 4, e depois vou fazer uma reflexão que muito me tocou durante a campanha, foi sobre Davi, as pedras do alforje de Davi. Aí vocês abrem a Bíblia no Salmo 40. Amém? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo e nem os que desviam para a mentira. Aleluia. Essa palavra falou muito comigo. Há um tempo atrás eu estava com tinha um pedido pessoal. Aí uma irmã chegou para mim e falou assim, irmã, sai do Salmo 40, vai para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, pedindo para me apressar no que eu estava pedindo ao Senhor. Aí eu achei muito engraçado e isso ficou na minha mente. Só que essa semana, meditando sobre essa palavra e os sonhos que eu tive, não é essa a intenção do Deus do Salmo 40. É uma coisa linda. No versículo 1, ele fala assim, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gente, quando eu penso que eu tenho um Deus todo-poderoso, soberano, que quando eu clamo, ele inclina para mim para ouvir. Eu me lembro de uma ilustração do pastor Ari aqui, que colocou o Davi na frente, né? Agora você imagina o Davi, que é grande, eu que sou baixinha, eu pedindo alguma coisa ao Davi, ele se inclinando para mim. Olha o quanto que Davi tem que se agachar para poder prestar atenção. Agora imagina o Deus Todo-Poderoso, ele se inclinando para ouvir o nosso clamor. Só imaginar o tamanho do nosso Deus, o que é o nosso Deus, nossa mente não consegue imaginar. Mas ele se inclina em posição de humilhação, ele se agacha, ele deixa você clamar o que você tem que falar. E muitas vezes, nós esquecemos do tamanho do Deus que temos. Nós viemos para a igreja, viemos para a campanha e pedimos, mas a gente não pensa que o nosso pedido, o nosso Deus, está inclinando o ouvido para ouvir. Ele é Deus Todo-Poderoso. E nós não temos essa noção. Nós só nos preocupamos em nos pedir. E muitas vezes a gente pede, ainda quer com insistência, e ainda manda ir para o Salmo 40. Apressa-te, Senhor, para me dar a minha bênção. A gente está falando com Deus. Não precisa pedir a ele para ele apressar, porque ele está ouvindo, ele está inclinando o ouvido para nos ouvir. Aí eu vou para o versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
Quando eu fiquei sonhando, e até minha irmã também, de manhã eu tinha falado para ela uma coisa, que só pode ter sido o Espírito Santo de Deus me falando, porque nem sei porque eu a respondi desse jeito. Eu tinha convidado ela para comer uma fruta-pão cozida com café. Aí ela disse para mim assim, eu sinto muito, não gosto, porque me traz memórias horríveis da minha infância. Memórias onde a gente não tinha dinheiro para comer pão e tinha que comer fruta-pão cozida. Aí eu respondi para ela tão imediato, pois eu gosto muito dessas memórias afetivas, porque essas memórias me mostram da onde eu estava e até onde eu cheguei. Então, nós não vemos, às vezes nós não agradecemos o Deus porque nós estamos passando por uma pequena dificuldade. Mas nós não esquecemos da onde a gente veio. E ele aqui, ele diz, tirou-me de um lago horrível. Ele tirou eu daquela necessidade onde eu comia frutas, porque a mamãe ganhava, tirava a parte podre para jogar para o porco e para a galinha, a parte boa era que a gente comia. Um ovo era partido por 4 crianças, porque ela tinha 7 filhos, né? E naquela época, meu pai ganhava só um salário da companhia. E ela tinha que se virar. Então, quer dizer, não é porque nós passamos dificuldade que a gente não quer voltar à memória. Era Deus me lembrando. Olha de onde eu te tirei. Olha até onde você chegou. Porque hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso escolher pão, queijo, presunto, fruta-pão cozido, banana cozida, tapioca, cuscuz, tenho tudo isso, mas o Deus me levou eu lá na minha infância. Olha da onde eu te tirei. Olha de que lodo, as lembranças da minha juventude, onde Deus muitas vezes me tirou do caminho das drogas, da bebida, da bebedeira. Eu só não gostava de carnaval, mas de beber eu bebia muito. Passei minha juventude toda bebendo, porque eu não conhecia esse Deus, mas esse Deus ouviu o clamor da minha mãe, que tenho certeza que muitas vezes ela orou por mim, e ele me tirou daquele lodo e me trouxe para cá. Então, muitas vezes nós esquecemos de onde a gente veio, mas o Deus nessa tarde vem falar, lembra de onde eu te tirei e aonde você está. Você está hoje na casa do Senhor, louvando e adorando, glorificando o nome dEle, porque Ele é Deus, Ele é tremendo. No 4, ele diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que respeita o soberbo e nem se desviam para a mentira. Bem-aventurado o homem. Ele põe nossos pés na rocha firme. Além disso, ele põe um cântico novo nos nossos lábios. Um hino do nosso Deus, hoje, eu posso glorificar a Deus e o Espírito Santo de Deus, que me ensina a adorá-lo, a confiar nele e a temer, porque as coisas do mundo me rodeiam. Eu estou com 63 anos, mas as coisas do mundo ainda me rodeiam. Nós, não é porque nós chegamos à melhor idade, porque muitos não gostam de dizer que essa é a melhor idade, mas eu confirmo para vocês, é a melhor idade. Porque é a idade onde eu posso olhar e ver da onde que o Deus me tirou e até onde Ele me colocou. E as coisas do mundo me rodeiam, mas Ele não deixa eu cair. Por isso, essa campanha Celebrando 2026, né, é uma campanha muito assim, como vou celebrar? Mas nós já temos que celebrar. Porque olha da onde que o Deus tirou nós e até onde nós já chegamos. Quantas dores, quanto choro, quantas coisas a gente passou. Mas a gente já pode glorificar porque o Deus é conosco. Esse Deus é maravilhoso. Eu falo que às vezes nós somos tão pequenos diante, nós somos os bichinhos de Jacó mesmo, porque a gente tem um Deus todo-poderoso, um soberano, que se inclina para ouvir nós, e nós não vemos.
Nós pegamos na esquina, às vezes saímos aqui do culto, chega ali na esquina, já estamos nos lastimando, nos reclamando. Gente, Deus é maravilhoso. Ele está conosco, eles que nos sustentam. Eu falei com a irmã, a gente chega aos 60 anos, a gente passou por tanta coisa, que a gente tomba, mas você não enverga, porque a mão de Deus está sobre nós. E nessa tarde eu venho falar, irmãos, glorifica ao Deus Todo-Poderoso. Venha com prazer glorificar esse Deus, porque Deus é tremendo. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Como é gostoso a gente chegar nessa melhor idade, reconhecendo da onde que eu vim e aonde eu estou. Da onde que eu estava, que esse Deus me tirou daquele lago ruim, daquelas coisas ruins, e me trouxe até aqui para mim hoje estar feliz e glorificando a Deus. Uma coisa eu estava observando hoje, que meu filho trabalhou a noite toda, chegou de madrugada, 3h30 da manhã. Aí eu falei, glória a Deus, porque a minha mãe, muitas vezes, ela chorou porque eu estava na rua, chegava às 3 da manhã. Mas Deus foi tão bom comigo, que eu tenho 2 filhos, e eu nunca precisei de fazer. Eu fico preocupada porque ele está lá na usina trabalhando, mas não está perdido na rua, bebendo, se embriagando, andando por onde eu não sei. Então, olha da onde esse Deus me tirou. O Salmo 40 veio falar comigo muito essa semana, que esse Deus é tremendo, e vamos louvar e glorificar. Outra mensagem que me marcou muito durante essa campanha foi sobre o alforje de Davi. Eu fiquei lendo, e na segunda-feira eu tenho uma oração, um grupo de oração que a gente ora, e a pastora trouxe essa palavra também, de novo, sobre Davi. E isso ficou dentro de mim, falando comigo, né? Eu vou ler do 39... Deixa eu ver o que eu marquei. Vocês desculpem, irmão, mas... é 1 Samuel 17, de 32 ao 47. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando via um leão ou um urso, tomava pela orelha a ovelha do rebanho. Eu saia após ele e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu teu servo, o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi ao Senhor, livrou-me das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi das suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado, então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo sobre si. Esse versículo me tocou bastante. Você vê, Saul ofereceu todo o instrumento de guerra para Davi. Davi colocou, disse, isso me incomoda, eu não sei andar com isso, nunca andei com isso, porque Davi era um menino ainda. Mas ele trouxe a memória, ele falou para Davi, o que ele lembrou? Ele lembrou do que o Senhor já tinha feito com ele. Quando ele lutava contra o urso e contra o leão. E ele voltou lá. Nossa mente tem que sempre voltar da onde a gente veio. O que o Senhor já fez e nós nos esquecemos disso. Quanta coisa o Senhor faz por nós. Só o fato de nós levantar todo dia e respirar já é uma grande coisa. Muitos não têm essa chance de acordar. Quantos aí não têm chance de acordar e viver mais um dia?
como a irmã ali disse para mim, só envelhece quem vive. Porque a gente envelhece porque viveu. E se a gente viveu, vamos glorificar a Deus, porque foi Ele que nos sustentou. E tomou o cajado da mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia e lançou na mão a sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo ia adiante. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e gentil e aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Olha a fé. Davi não aceitou a armadura, porque ele tinha confiança no Deus que ele servia. Quantas vezes a gente vê os gigantes na nossa frente e nós dispensamos por quê? Porque nós não confiamos que o Deus que nós servimos é aquele que já nos livrou de tanto gigante. Tantos gigantes. Eu, jovem, perdida no mundo, Deus me livrou do gigante, da bebida, da droga, da prostituição. Então, nós temos que ser como Davi. Nossa mente tem que estar olhando. Davi tinha confiança porque Deus já tinha livrado ele dos ursos quando ele estava lá cuidando do rebanho dele. E ele ainda era jovem. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-á, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. E darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Quando nós conseguimos ter essa fé que Davi tem, aqueles irmãos que não têm a fé que nós temos, aqueles que estão próximos à nossa casa. Muitas de nós, o nosso filho não está servindo a Deus, o nosso marido não serve a Deus. E você está mostrando para ele como Davi mostrou? Porque Saul, os irmãos de Davi, não acreditavam porque ele era um menino. Mas ele creia no Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Aquele que tudo pode, aquele que nos defende, aquele que nos guia, aquele que nos leva às nossas dificuldades, para que nós possamos vencer o grande gigante. Então, nós levamos, o pastor nos deu o alforjezinho com as pedras, para que nós possamos derrubar os nossos gigantes. Mas para que essa pedrinha funcione, nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso. Esse que nos leva a destruir os nossos gigantes. Nós não podemos, em 2026, nós vamos celebrar 2026 já vitoriosos, porque nós cremos no Deus que nós estamos servindo. É aquele que já nos tirou de grandes, já derrubou grandes gigantes na nossa vida. Ele nos tirou do lodo, ele foi lá e nos tirou do lamaçal. Porque se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor Todo-Poderoso ouviu as nossas orações. Ele se inclinou à oração da nossa vizinha, à oração da nossa mãe, à oração do nosso pai, do nosso avô, do nosso amigo, do nosso irmão. Ele já se inclinou para ouvir essas orações e te trouxe até aqui nessa tarde para você louvar e glorificar e bendizer o nome do Senhor. E sair daqui feliz porque nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos guia e que derruba todos os gigantes. Que 2026 seja um ano de celebrações. Total celebração, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo e que nos ama, que deu o seu único filho na cruz para nos salvar. Ele é o nosso Redentor. Ele vive e reina. Aleluia.
Glória a Deus. Você vai dar um testemunho para a gente, irmã Fátima? Vai deixar para semana que vem? O Senhor te abençoe. Que as palavras na sua boca sejam espírito e vida aos nossos corações. Glória a Deus. Não precisa não, Lose. Acabo ficando nervosa e não tomo. Glória a Deus. O Salmo 40 sempre eu falo, né? Que Deus me colocou sobre uma rocha. Então, quando a gente lembra que a palavra que o Senhor fala, que Ele nos colocou sobre a rocha, por mais que venham luta, é difícil, né, a gente ficar firme, inabalável. Mas a gente lembra que Jesus nos colocou sobre a rocha. E nós temos que ficar inabalável. Como é difícil, né? Esses dias eu passei uma situação, fiquei muito nervosa. Mas como a Lose falou, né, sobre sonho, né? O Senhor tinha me dado um sonho, onde eu estava num desespero tão grande. E vinha uma palavra, né? Se o Senhor não fizer, né? Ninguém pode fazer. Se o Senhor não guardar, ninguém pode guardar. Aí, naquele momento, eu lembrei do sonho e da palavra, né, que o Senhor tinha me dado. Aí eu falei, gente, Jesus já falou que eu tenho que fazer, por que eu não faço? Por que a gente não faz na hora da luta, né? Primeiro, a gente quer lutar com as nossas próprias forças, resolver do nosso jeito. Enquanto Deus está falando, eu vou fazer, eu vou na frente, eu vou guardar, eu vou proteger. Enquanto a gente quer, é o filho, né? A gente quer proteger, acha que a gente pode, que a gente vê que a gente não pode. E sobre a oração, né? A oração é algo sobrenatural. Quando a gente ora, Deus responde de verdade. E é o tempo, né, da resposta de Deus. Tem coisas que Deus responde imediato, quando é para ser. E outras coisas, Deus nos prepara, nos amadurece, prepara o ambiente para que aquela resposta, aquele pedido seja uma bênção nas nossas vidas. E que muitas vezes a gente pede coisas que na hora que a gente quer Deus dar, não vai ser bênção, mas com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo, né, e Deus vai e a gente tem como, né, cuidar da bênção, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, o que me chama a atenção sobre o Salmo 40, é tremendo mesmo, e sobre a vida de Ezequias, né? Gente, essa palavra, eu estava a semana toda, Jesus, o que eu vou falar? Eu falei, eu não tenho nada, meu Deus, olhava para a Bíblia, eu falei, Jesus. Aí quando foi hoje, o Senhor falou comigo sobre a vida de Ezequias, né? Ele foi o quê? É tomado por uma doença mortal. Além dele saber que estava doente, que a doença era mortal, que ele ia morrer, o profeta ainda foi lá confirmar, né? Que ele ia morrer. E que aquela doença era para a morte, que ele não ia sobreviver. Aquele homem virou, orou, clamou o Senhor e falou com Deus, né, que ele tinha crédito. Ainda bem que ele tinha crédito, né? Então nós temos que ter um crédito com Deus, né? Que ele lembrou Deus que ele era um homem, né, que fazia, que obedecia. E Deus fez aquele profeta voltar e falar que ele ia sobreviver mais 15 anos. E essa palavra me faz lembrar uma situação também que eu passei esses dias, que a gente, numa situação, estava confortável para a gente, estava bom. Só que, de repente, tudo mudou. E a gente recebendo não vai dar, não pode ficar. Eu entrei mais uma vez em desespero. Comecei a chorar e esqueci. Quando vem, né, a luta, a gente esquece. Naquele momento do desespero, a gente, sem saída, a gente fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou tomar essa atitude, mas não é essa atitude que Deus quer que eu tome. Como é que eu vou fazer? Eu vou, não vou, vou fazer, não vou. E, de repente, a palavra do Senhor. Por isso que a gente, né, tem que fala que a gente tem que ler a palavra, porque a gente tem que viver ela. Porque não adianta você só ter a Bíblia lá aberta e você não ler. Mesmo se ler, tem momentos que você tem que viver ela. Deus traz a existência daquela palavra que você tem que viver. Que você não confiar em Deus, não tem como Deus mudar.
a mente das pessoas, não tem como Deus mudar o ambiente. Não, se você não orar, se você não buscar, às vezes, uma situação na sua casa, domingo eu estava no culto, de repente veio minha filha chorando, desesperada. Aí eu falei, o que foi? E ela falou a situação. Eu falei, você vai deixar um culto, né? Quem veio domingo aqui, né? Foi um culto maravilhoso, louvor tremendo. Eu falei, você vai deixar o diabo te destabilizar por causa de uma palavra? Você tem que ser crente, você tem que se converter, eu falei com ela. Confiar em Deus. Deus nos coloca sobre a rocha para quê? Para que essa palavra, qualquer palavra, venha nos destabilizar, não. Você tem que confiar em Deus. Você tem que enfrentar. Você não pode deixar o diabo chegar, te dar uma palavra e te deixar desse jeito. Não pode. Você é crente, você é filha. Você tem alguém que cuida de você, que te ama. Ele é zeloso. Você não permita que o diabo venha e use a boca de quem for para te destabilizar. Então, às vezes, a gente está sensível mesmo. Às vezes, uma palavra de uma mãe, de um irmão, nos deixa assim, totalmente destabilizado. Eu passo por isso muitas vezes. Mas aí eu lembro, né, que eu tenho um Deus, que Ele me ama. Eu tenho um Deus que cuida de mim nos mínimos detalhes. E é isso que acontece quando a gente tem Deus. E Deus nos mostra sempre que a gente tem que viver a palavra. Porque não adianta a gente querer viver por nós mesmos. Muitas coisas a gente tem que fazer mesmo, que é necessário a gente fazer, que Deus vai fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte, orar e confiar no Senhor. E é isso que Deus me trouxe essa semana. A oração, o clamor, a resposta. E aquele momento que eu entrei naquele desespero, eu falei, não, o Senhor falou que ia fazer. O Senhor falou que eu podia confiar. Meu marido me ligou cedo, falou, já conversei, já falou que não. Aí eu fiquei mais ainda, eu comecei a chorar, gente. Eu fiquei totalmente destabilizada. Mas aí eu comecei a orar. Quando foi de tarde, assim, ele me ligou, já está tudo certo. Eu falei, Jesus, como é importante, né? A gente confiar em Deus. Como a gente se jogar, né? A nossa dependência. Eu falei, o Senhor falou que vai fazer. O Senhor falou que o Senhor ia cuidar. O Senhor falou que não ia desamparar, que Ele é do Senhor. E comecei a orar aquele momento. E o Senhor, já, ultimamente, muitas vezes eu tenho vivido isso. Né? De eu orar e, de repente, o Senhor, né, no mesmo dia, o Senhor responder. Eu quero falar que Deus está sempre me respondendo. E eu não sei nem porque quando vem uma luta me destabiliza tanto, né? Que vem aquele problema que vem assim, que parece que não tem solução. É igual você está num quarto fechado que não tem porta, né? Que ali você olha para todos os 4 lados e você não vê a solução. Como eu vou fazer? Da onde vem o socorro? Como essa porta vai se abrir? De repente você confia em Deus e ela abre. De repente, Deus dá o horizonte, Ele abre, né? Como falou, olha, né? Com Abraão, olha para as estrelas. Olha, ei, eu posso, né? Eu que vou fazer. E às vezes a gente quer fazer, e tem situação que não adianta. Você vai orar, vai confiar. Tem coisas que a gente tem que fazer. E tem coisas que é Deus que faz. Tem porta que é Deus que fecha. Tem porta que é Deus que abre. E nós temos que orar e ser sensível a isso. Porque tem porta que não é Deus e a gente vai e a gente não se dá bem. Né? Como eu não sou muito boa para ler, eu não vou ler o Salmo Isaías 38, não, mas tem o Isaías 40. É muito bom essa passagem que fala, né? Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços se exaltam e se cansam, né? Mas os que confiam no Senhor não se renovam as suas forças, sobe como as asas, como de uma águia, corre e não se cansa, e caminha e não se fadiga. Então, a palavra de Deus é que os que confiam no Senhor.
né? Às vezes a gente corre, cansa. Hoje eu vi, né, Lousa? Eu falei, Lousa, eu estou muito cansada. Ela, você tem que fazer exercício. Eu falei, eu não aguento. Então, a gente, né, agora os que confiam no Senhor, né? A águia, ela voa alto, porque ela tem visão. Então, nós, o povo de Deus, tem que ter visões de águia, né? Voar alto, pensar alto, pedir alto também e confiar muito no Senhor, né? Que não se abala. E Deus fala que Ele vai fazer, que Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos dá a provisão, né? E isso aí, que a gente tem que confiar no Senhor, porque Ele é que nos dá a direção que precisamos. Estar no Senhor, com o Senhor. Às vezes a gente pensa, né, é tão fácil, eu quero andar com o Senhor, gente, é batalha. Mas a vitória, quando vem, é gloriosa, é bom demais, né? A gente sorri, a gente fica feliz. Aí, de repente, vem a luta, né? A gente entra no barco com Jesus, aí vamos chegar do outro lado. Aí, o que acontece? Vem as ondas, né? A palavra fala, né, que vem a luta, a onda é o quê? Vem uma atrás da outra, né? Você nem respirou. Se você tomar um caldo, como diz os meninos, né? A minha filha, nossa, mãe, tomei uns caldos lá. Quando vem a onda, você pensa que vai se levantar, vem outra. Mas a gente tem que estar o quê? Não sobre a areia, né? A gente tem que estar sobre a rocha. E é essa palavra que eu quero deixar hoje para a gente, que a gente tem que ficar sobre a rocha, confiar e orar ao Senhor, que Ele sempre está dando escape e abrindo porta, nos dando direção, nos ensinando a confiar nele. As nossas lutas vêm para nos ensinar a confiar no Senhor, que às vezes com a força do nosso braço não conseguimos, mas muitas lutas são espiritual, nós vencemos na oração, na busca, na adoração, né? As prisões são quebradas, né, irmão? São o quê? A terra o quê? Abalou, né? Tudo menos eles permaneceram firmes, né? Continuaram firmes no Senhor. Você quer dar uma palavra, Aninha? Você está aí assim? A irmã ali, a irmã Aninha quer dar uma palavra, irmão. Você pode aplaudir Jesus um momento? Glória a Deus! Glória a Deus! Canta uma canção para nós, Anderson. Som. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Abra a tua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 3, verso 26. Aleluia, Jesus. Como o pastor fala, né, hoje é um intervalo de campanha, de temas de culto, mas não podemos sair daqui sem uma palavra direta aos nossos corações. Obrigado, irmãs, pelo testemunho de vocês. É sempre muito bom ouvir uma fé prática. O que é um testemunho, irmão? É uma fé prática, algo que aconteceu na vida da Luzimar, algo que aconteceu na vida da Fátima, que inspira ela a buscar mais a Deus. Isso é um testemunho, e ela compartilha. Tem um texto bíblico, que aquele texto bíblico foi a base que sustentou ela naquele momento que ela estava passando. Seja histórico familiar, seja uma experiência pessoal. Isso é um testemunho, irmão, isso é uma pregação, isso é um estilo de vida. Isso que Jesus falou quando disse, sejam minhas testemunhas. Falam da fé que vocês têm de forma que inspire a outros. Isso é pregar. É falar a minha fé, é você falar a sua fé de forma que venha inspirar outras pessoas a terem fé também. Obrigado pelo testemunho e está aberto a todos que queiram compartilhar. Davi, eu não me sinto eloquente o suficiente para falar. Irmão, Moisés era gago e liderou um povo. Então, Deus capacita a mim e a você a compartilhar experiências, amém? Queria deixar uma breve palavra, não menos importante, porque é a palavra do Senhor. Sei que já temos um cafezinho nos esperando, já temos uma torradinha talvez. Daniel, capítulo 3, verso 26. Então Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha, que estava em chamas, e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desarmados, desamarrados e ilesos, andando, em algumas versões dizem, passeando. E o quarto se assemelha como filho dos deuses. Você pode fechar os teus olhos, abaixar a tua cabeça um momento. Senhor Deus, colocamos essa palavra diante de Ti. Cremos que ela é poderosa por si só a transformar os nossos corações, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que ela venha iluminando, ó Deus, a minha mente, ó Deus, que o que eu venha falar, ó Deus, venha ministrar ao coração dos meus irmãos. Pai, te dou graça, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelo dia de hoje. Espírito Santo, esteja conosco, eu te oro, em teu nome, amém. Quem conhece essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor, Daniel. Os 3 jovens, vou resumir a história. Eles não se dobraram ao decreto do rei. Qual era o decreto do rei? Que todo aquele que não adorasse aquela imagem
fosse punido. E a punição que eles determinaram seria lançado na fornalha de fogo. Com a astúcia de quem queria tirar Daniel e os sábios, os 3 conselheiros de Daniel, Misaías, Azarias e... Misael, Azarias e Ananias, não é isso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Misael, Azarias e Ananias. Tecnicamente eles eram conselheiros de Daniel. E Daniel, conselheiro de Nabucodonosor. Com o intuito de tirar, talvez, Daniel do poder, ou enfraquecer a influência de Daniel no reino, foi levantado esse decreto. A quem não se dobrasse, capítulo 3 de Daniel, a quem não se dobrasse ao decreto do rei, seria lançado na fornalha de fogo. Aqueceram a fornalha 7 vezes mais. Fala comigo, 7 vezes mais. Não vou me atentar a nomes, eu quero me atentar ao propósito. Quando jogaram esses jovens naquela fornalha que estava acima da temperatura natural, amarraram eles e se apresentaram diante da fornalha. Os soldados que jogaram os jovens morreram. De tamanha temperatura que estava, os soldados que eram obrigados a cumprir a ordem do rei, mesmo que pagando com a própria vida, eles morreram para jogar Misael, Ananias e Misael na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. De tamanha temperatura que estava aquele lugar. Só que aí, já avançando, não vou demorar na minha palavra, eu quero ser bem específico ao meu e ao seu coração. Nós não nos dobramos diante da ordem do adversário, amém? Nós nos dobramos diante da ordem de... Não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. A Bíblia relata que eles estavam caminhando no fogo. E um 4º homem, à semelhança do Filho dos Deuses, estava com eles. Quem é esse 4º homem, irmão? É Jesus que caminha a meu e ao seu lado. Por maior que seja a minha ou a sua dificuldade, posso estar caminhando no fogo, meu Deus, eu não tenho condição, mas Ele capacita a mim e a sua vida para exercer o sobrenatural junto com Ele. O que aconteceu? Vamos para o final. O que aconteceu? Todo o império de Nabucodonosor se dobrou diante do rei de Israel, diante do Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aonde eu quero chegar, meu irmão? Que toda a terra, que toda a minha e a sua vizinhança, que todos os meus e os seus familiares, que todos os meus e os seus colegas de trabalho, que todos os meus e os seus amigos de escola, faculdade, que todos os meus e os seus vizinhos, parentes de perto e de longe, saibam que existe um Deus que livra a minha vida e a sua vida, mesmo que a pressão externa, mesmo que o mundo, mesmo que situações afins possam aumentar a temperatura. Você pode se sentir até quente, irmão, mas a sua roupa não vai queimar. Você pode se sentir até quente, irmão, mas a corda que te algema, que te amarra, vai queimar, mas você não vai ficar queimado. Quando eles saíram dali, e eu te convido a ler o livro de Daniel, e especificamente o capítulo 3, eles saíram desamarrados, eles saíram ilesos, eles saíram andando, não saíram queimados e nem fedendo a fumaça. Glória a Deus! E eu quero declarar que eu e você vamos caminhar assim, irmãos. Por maior que seja a dificuldade, a pressão externa, o mundo querendo nos arrastar. A irmã comentando, hoje estou com 50, 60 anos, mas ainda me sinto tentada pelas coisas do adversário. Mas maior é Deus, irmão, na minha e na sua vida.
O leão da tribo de Judá ainda está rugindo, amém? O quarto homem ainda passeia na fornalha, amém? Ele ainda cura, irmão, ainda liberta, ele ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele ainda capacita, irmãos. E ele ainda capacita a mim e a você a andar pelo fogo. Então eu quero simples trazer essa palavra ao meu e ao seu coração. Que por maior que seja toda e qualquer circunstância, se você está tudo bem, espero e declaro sobre a tua vida que nada venha roubar a tua paz. Em nome de Jesus. Se está tudo bem, glória a Deus, irmão, glorifique mais ainda. Descanse o teu coração, Salmo 40, deleita-te no Senhor, irmão. Se alegre em Deus. Atos 16, cante louvores, a gente orou aqui. Atos capítulo 12, cante canções, Pedro e Paulo foram libertos, eles estavam cantando e adorando na prisão. Sadraque, Mesaque e Abednego passeando com Jesus, vamos simplificar. Passeando com Jesus, irmão, no meio do fogo. E aquele rei ficou maravilhado, surpreso, encantado, perplexo, não acreditava no que estava acontecendo. Saiam daí agora e venham para cá. O Filho dos deuses caminha comigo e com você. Você pode se colocar de pé? O Filho de Deus caminha comigo e com você. E hoje não vai ser diferente, minha irmã. E hoje não vai ser diferente, minha irmã. E hoje não vai ser diferente, meu irmão. E hoje não vai ser diferente, meus irmãos. O quarto homem da fornalha caminha comigo e com você, aumentando a minha fé, aumentando a sua fé, trazendo surpresa para aqueles que nos assistem e admiração para aqueles que nos acompanham. Irmão, queira ser você ou não, você é influente no teu meio de convívio. Eu sou influente no meu meio de convívio. A senhora é influente no teu meio de convívio. Tem pessoas que olham positivamente, pessoas que olham negativamente, e está tudo bem. Nós vivemos em comunidade, em sociedade, isso é normal. Mas eu quero dizer que o quarto homem da fornalha, meu irmão, eu estou com essa palavra em chama no meu coração. Eu estou com essa palavra em chamas no meu coração. E eu tenho certeza que o quarto homem, ele está passeando em nosso meio. Por curiosidade, é tua filha, tua neta? Sadraque, Mesaque e Abednego poderia ter em média 16 anos. Você está com quantos anos? 14. Antes dos 16 você vai ter uma experiência com Jesus. No batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Experiências na palavra. Irmão, a Bíblia fala em Atos que os velhos sonharão. Não estou te chamando a senhora de velha, estou chamando de experiente. Mas os velhos sonharão, profetizarão, cantarão canções, irmão. Nós estamos vivendo o tempo do fim, amém? Nós vamos ser arrebatados, amém? Essa é a expectativa do meu e do seu coração. Oh, glória, eu estou sentindo Deus, irmão. Eu estou sentindo meu coração pegar fogo. Eu estou preparando uma pregação, e esse texto que eu li, ela faz parte dessa pregação. Estou preparando uma pregação, Provérbios 17:3. O crisol é para a prata e o forno, mas para o ouro Deus prova no fogo. Oh, glória! Oh, glória a Deus! A prata é pro crisol, também estou arrepiando, minha irmã, estou sentindo Deus aqui. A prata é pro crisol. O que é crisol? É um recipiente que aguenta altas temperaturas, que vai derreter a prata, é uma forja. Quando o cara vai fazer uma espada, ele bota num recipiente assim, cheio de óleo, aquilo é um crisol. Quando o cara vai fazer um pingente de prata, aquilo é um crisol, que derrete, muitas vezes uma colher. Na indústria a gente chama de refratário.
refratário, que reveste o alto forno. Você é da indústria, irmão? Ô, glória. Sou mecânico, por profissão. Chame de refratário. Mas eu e você, irmãos, nós somos provados no fogo. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Sabe por quê que o fogo tem que... A prata e o ouro vai para o fogo? É para tirar impureza, irmão. Romanos fala que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. E para tirar a minha e a sua impureza, Deus tem que nos provar no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram mergulhados no fogo e saíram ilesos para a glória de Deus. Eu e você vamos sair também, irmãos. O crisol é para a prata, guarda isso. Mas o ouro é para o fogo. Eu e você vamos ser provados no fogo, alegremente. Vamos ser provados no fogo, alegremente. Porque sabemos que é para o nosso bem, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Feche teus olhos, levante suas mãos. Oh glória, oh glória. Eu sinto o Senhor aqui nessa tarde, meu Pai. Oh glória, o Senhor está aqui, meu Deus, passeando conosco. Nos ajuda a passear nessa fornalha que é o mundo, Senhor. Narabacandarábia. Nos ajuda a passear, a caminhar nesse mundo, crendo que o Senhor é o quarto homem conosco. Oh, glória. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não, não. Somos testemunhos vivos, irmãos. Somos cartas vivas, irmãos. Não é difícil. Tá comigo, João? Você tá comigo, João? Vocês estão comigo? Tá comigo, Luiz? Glória a Deus. Deus está te visitando, João. Você é uma bênção, cara. Oh, glória! Irmãos, eu estou sentindo tanto fogo de Deus aqui. Oh, glória, que não dá nem vontade de terminar o culto. Alguém no meio da igreja poderia fazer uma oração de glorificação ao nome do Senhor? Ora aí, meu irmão. Faz aí, meu irmão. Faz aí, varão. Você aí de branco.
Qual o nome dele? Faz uma oração em voz alta aí, irmão. Me ajuda aí. Oh, glória! Glória a Deus. Alguém mais, irmão? Algum coração fervoroso querendo falar para Deus? Oh, glória! Oh, glória! Erga a tua voz, meu irmão. Faz uma oração fervorosa aí. Oh, glória! Narabacana. Oh, glória! É verdade. Arabandara sai. Glória. É verdade. Isso. Em nome de Jesus. Oh, glória! Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus. Pode dizer aleluia! Ora vem, Senhor Jesus! Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus! Dá um sorriso crente para a pessoa que está do seu lado. Fala, obrigado por fortalecer a obra. Obrigado por fortalecer a obra, irmão. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. E eu quero replicar um sonho que eu tenho, irmãos. Eu ainda vou ver esse culto emendar com o culto de sexta-feira. Eu vou ver esse culto emendar com sábado, com domingo. A gente vai virar aqui, ó, 24/7, orando, adorando e buscando a Deus, irmão. Esse é o sonho do meu coração. Vai ter fila para entrar na igreja, irmão. Vai ter aleijado saindo daqui, vai ter cego, surdo, mudo, vai ter cura. Isso aqui vai se tornar um hospital, irmão. De tanta gente, tanto milagre que vai acontecer em nosso meio. Em nome de Jesus, levanta a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a glória dEle. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja à tua frente, guardando a tua entrada e tua saída. Que o anjo do Senhor esteja contigo onde quer que você vá. Dentro da tua casa, na educação dos teus filhos, no teu trabalho, no teu emprego, nos teus afazeres. Que a mão do Senhor te conduza com poder e glória. Que dia após dia a tua casa seja cheia da unção. Aleluia! Que os meus e os seus olhos venham ver a glória de Deus. Que as nossas finanças sejam multiplicadas. Que a minha e a sua fé seja cada vez mais fervorosa. Que venhamos para a igreja radiante. Que os meus e os seus familiares venham reconhecer Jesus na nossa vida. Desviados venham voltar. E que você venha caminhar a passos largos rumo à eternidade. Te abençoo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Tem um cafezinho ali.
te esperando. Amanhã à noite tem culto. E eu tenho certeza que vai ser um culto fervoroso. E que em nome de Jesus os nossos cultos vão emendar. Vá em paz, meu irmão e minha irmã. E sejam mais uma vez muito bem-vindos. Se alguém desejar alguma oração, alguma assistência, eu e Anderson nos disponibilizamos. Tem a irmã Normi também, caso uma moça queira algo específico, tá bom? Deu certo, né, irmão?